Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, meu irmão? Meus irmãos, meus amados irmãos, meus amigos, tá? Irmãos, vou fazer um comentário aqui rápido, sem texto base, o mais rápido possível, tá, irmão? Porque o Deus quer mostrar, não só na Bíblia, como nas situações que Ele permite se levantar hoje, como você pode aplicar na sua vida, pelo que está acontecendo e a solução. E eu vou usar o que está acontecendo com Israel, que é o assunto que está em voga. Irmão, a televisão, ela está mostrando o Israel como vilão. E com isso já estão surgindo várias pessoas que estão dizendo que os crentes estão aplaudindo Israel arrasando a Palestina. Primeiramente, irmão, eu deixo te falar rapidamente sobre a estratégia que Israel adotou, tá? Eles estão agindo com a força do próprio braço? Sim. Mas se lembra quando eu falei que quando você lê a Bíblia, tá? Se você lê a Bíblia como um livro de história, tá? Você vai achar ela extremamente chata. As pessoas às vezes me perguntam, poxa, Ricardo, como é que você sabe dessas coisas? Eu falei, por causa de Provérbios. De Provérbios 1:23, que diz assim: convertei-vos pela minha repreensão, eis que derramarei sobre vós o meu espírito e sabereis saber as minhas palavras. A Bíblia, ela tem revelação além da letra. Vocês precisam saber definitivamente, irmão, que apesar de Deus falar, de Deus dizer que Ele fala em letras claras, tá? No caso da palavra dele, para ele atravessar a história, ele já deixou a dica também em Provérbios 2, para você buscar o conhecimento como se fosse um tesouro. Você se lembra quando você era criança? Que quando a gente era criança, que a gente brincava, eu brincava, né? De vez em quando. De mapa do tesouro, a gente pegava um tesouro no quintal, a gente enterrava, mas a gente fazia um mapa, né? Ó, dá 15 passos para a direita, 15 passos à esquerda, quando chegar perto do quartinho da casinha do cachorro, 2 passos ali em direção à parede, para você saber onde você enterrou. A gente brincava disso, entendeu? Deus, ele fez a mesma coisa com a palavra dele. Ele enterrou em camadas, irmão. O que é essas camadas? Que primeira vez que tu lê a Bíblia, você não vai descobrir certas coisas. Se você lê ela a segunda vez, você vai descobrindo, você vai lendo e vai descobrindo várias coisas. Você vai descobrindo várias coisas. Aí o que acontece? Ele não pode dar as revelações logo de cara, porque a Bíblia não chegaria até nós. Eu já dei o exemplo do livro de Apocalipse, que ele é cheio de simbolismos, tá? Aquele simbolismo, irmão, primeiro, as pessoas têm medo do livro de Apocalipse, porque eles associam Apocalipse à destruição. Mas se você parar para ver, o nome de Apocalipse, até na Bíblia em inglês, é Revelation. Por quê? Porque é o primeiro nome, né? Antigamente, eles davam o nome do livro com a primeira palavra do livro. Por exemplo, Gênesis, no princípio, Bereshit. Apocalipse está dizendo logo claro no capítulo 1, revelação de Jesus Cristo para dar para os seus servos. Então ele é uma revelação. Por que ela é cheia de simbolismo? Para ele poder sair da ilha de Patmos. Qualquer referência clara de salvação na Bíblia seria destruída, irmão. Entendeu? E agora que eles estão percebendo isso, mais tarde demais. Os conceitos bíblicos da palavra de Deus já foram implantados em nós, na nossa geração. Entendeu? Por isso que eles estão levantando uma geração Z. Irmão, o negócio está pegando lá em Israel. É uma guerra profética. É o final, Ricardo? Não. Mas Jesus, ele fala, quando ouvires falar dessas coisas, saibam que está nos princípios das dores. Então não é uma coisa definitiva. Mas Jesus, ele deixa claro que isso pode piorar. Tá entendendo? Ele pode piorar. Então o que acontece, irmãos? Ele dá, assim, né? Eles estão indo para cima da Bíblia agora, porque eles já estão sabendo, o Satanás, ele sabe que resta pouco tempo. Então, a televisão está falando que é Israel, botando Israel como vilão, e as pessoas estão seguindo ela, eles estão botando toda a culpa em cima dos crentes. Tem postagem que a pessoa está botando assim, Israel está arrasando a Palestina e os crentes aplaudindo. Bom, querido, eu vou provar para vocês que Israel são os crentes. Tu tá me entendendo? Que isso, Ricardo, mas ele é os crentes. Eu vou mostrar para vocês. Mas o que Israel fez, irmão? Olha só, Israel, ele é um país desenvolvido tecnologicamente. Ele é um país democrático.
Isso são fatos que vocês podem... Isso são fatos, irmão. Não, como eu falei, não adianta brigar com fatos. Eu não vou aqui falar coisas da minha cabeça. Eu só vou falar das coisas que eu vi. Entendeu? O sistema pode tentar esconder, pode tentar apagar no revisionismo histórico, mas o que eu vi, eu vi. E o que as pessoas viram, também viram. Tá? Não foi sonho, não. Então, está dizendo lá que 20% da população de Israel são de palestinos estabilizados com direito a voto. Porque Israel ele é um país majoritariamente próspero. As pessoas assim ganham bem, são educados, tá me entendendo? A maioria lá não vive na pobreza. E isso também é um espelho, por esse país ser assim, um espelho da inveja dos outros. Israel é uma ilha naquele lugar, cercado de demônios por todos os lados. Mas o que acontece, irmão? Lá em Gênesis você está dizendo lá que uma das mulheres da tribo lá, depois eu vou trazer essa passagem com detalhes, que ela é interessante. Ela saiu para espiar a terra, ela saiu para ver como é que estava a terra. Saiu de dentro das tribos, de dentro do acampamento. Mulher é o que? A igreja. Igreja é o que também? Somos nós. Então o que acontece, meus irmãos? Israel é um povo próspero. Ele nunca começou uma guerra. Nunca começou uma guerra. Desde quando ele foi criado. Pode ver na história. Ele só retalia, ele só se defende. Entendeu? Aí o que aconteceu? Quando o Benjamin Netanyahu ele veio falar que o Hamas, que não quer dizer nada, eles se dizem, o Hamas se diz representar os palestinos, mas a maioria dos palestinos odeiam o Hamas, porque é um grupo ditatorial, terrorista, que ele ataca o próprio povo. Me lembra lá do filme. Quem assistiu o filme A Queda do Bigodinho, tu pode ver que tem um trecho lá que aquilo foi baseado em fatos reais. Entendeu? Então tem um trecho que os comandantes alemães, eles chegam pro Bigodinho e falam assim: olha, a Rússia está vindo, a Inglaterra também, né? Os aliados. Isso é iminente. A inteligência alemã avisou ele. Ele retira os moradores. A gente vai tentar fazer a barricada com os soldados. Sabe o que o Bigodinho falou? Não. Deixa eles, que eles têm que sofrer para defender o país dele. Maldade, malignidade. Tá entendendo? A primeira coisa numa guerra que eles se preocupam é evacuar os civis, irmão. Porque os civis não tem como se defender. Quem tem que defender um país numa guerra armada é os soldados, que são treinados para isso, eles ganham para isso. Mas o Bigodinho não, ele falou, não, eles têm que morrer. O Hamas é a mesma coisa, irmão. Então o que aconteceu? Quando o Benjamin Netanyahu ele avisou que a Palestina ia sofrer a maior retaliação da história, o que o pessoal do Hamas fez? Colado com a imprensa, que já odeia Israel, começou a filmar ataques em alta resolução. Para falar assim, ó, eles cutucaram, né, igual o meme que eu vi no Facebook, eles cutucaram lá a colmeia de abelha, as abelhas estavam quietinhas lá, e botaram a bandeira de Israel na colmeia. Cutucou, aí a abelha começou a atacar, eles foram lá chamar, aí aponta lá, eles estão me atacando lá, um monte de gente com câmera na mão, CNN, BBC, entendeu? É mais ou menos assim. Aí eles foram, aí só que uma cabeça pensante lá, que pensa 5 minutos na frente, e provavelmente orientado por Deus, ele falou assim, não, anuncia o ataque em Gaza. Mas não atacou. O que eles fizeram? Eles infiltraram a gente da Mossad, que é um dos maiores serviços de inteligência do mundo. Eles infiltraram, entendeu? E mataram só os líderes do Hamas. Já mataram mais de 4 lá. Já mandou pro inferno, já tá queimando mármore já. E o que aconteceu? O Hamas não entendeu nada, tá? E soltou um míssil lá, o míssil deu defeito, pegou no estacionamento do hospital. Eles correram para falar que foi Israel. Só que Israel pegou a própria imagem dele, a origem da inteligência, mostrando com fatos, com provas, que o míssil partiu do Hamas e não de Israel. O que o Israel fez com isso? Levantou um monte de antissemita, de fascista, de racista, de pessoas odiosas. Tem até crianças de escola americana, orientadas por professores esquerdistas, dizendo assim, se eu encontrar um coleguinha aqui, eu vou vir com a faca e vou matar. Estimulando o ódio até em crianças, querido.
Aí você vê jornalistas, governantes, pessoas comuns. E a culpa é do crente, que apoia Israel. Irmãos, quando você vê nações na Bíblia, nações são pessoas. Lembra que eu falei de Edom? Edom não tinha poderio militar para lutar contra Israel. Mas eles apoiavam qualquer nação que invadisse Israel, seja ela Babilônia, Egito, entendeu? E eles ficavam rindo. Irmão, Edom são pessoas, nação é pessoa. É aquela pessoa covarde, que nem coragem de falar as coisas na tua cara ela tem. Ela fica fazendo as coisas na surdina. Você tá me entendendo? Elas ficam arriando despacho, enquanto você está dormindo, feliz com a tua família. Invejosos. Mas na hora do juízo, irmão, do que está escrito nos profetas, ela entrou no mesmo peso e Deus falou, porque você riu. Então Israel, ele significa os crentes. A vizinhança de Israel, ímpia, maligna. Você está me entendendo, irmão? Por que Jesus falou que os inimigos do homem vieram da tua própria casa? Que você ia sofrer horrores por causa do nome dele? Israel é uma nação próspera, tecnológica, inteligente, inclusive várias curas. Inclusive eles implementaram, agora eles vão implementar em humanos, eles criaram um dispositivo óptico para implantar, para dar visão para as pessoas, querido, ligado no córtex, nos neurônios. Quem só pode desenvolver isso, querido, é uma sabedoria científica e divina. Várias coisas para tratamento de câncer de pele. A cura de câncer está vindo aí, vai vir de lá. Não é Cuba, igual a imprensa fala, que é um polo de medicina, não. É Israel, irmão. Eles têm tecnologia para tudo, até para armas. Mas uma arma, ela é feita primeiramente para se defender. Tá? Ela serve para se defender. Mas ela também serve para matar, depende do caráter de quem usa. Uma arma na mão de um policial pode salvar a sua vida, na mão de um bandido tira. É o caráter da pessoa, irmão. Então eles têm tecnologia para isso. Eles são os crentes, querido. Só que Israel, por causa que eu falei daquele negócio que foi espiar a terra, porque Israel quer viver igual as outras nações pagãs. Vocês se lembram em 1 Samuel? O profeta Samuel, ele ficou muito triste. Ele falou assim, poxa, Deus, ele guiou a gente, o Senhor guiou até aqui a gente. Porque teve a época dos juízes, né? Depois de Moisés, Josué, aí vieram os juízes, né? Débora, Sansão. Então o que acontece? Aí, por que 1 Samuel já começa ali ó, o sistema de rei? Porque o mundo, Israel queria imitar as nações pagãs. Deus ele tinha regras, mas Deus protegia. Desde quando eles saíram do Egito. Só que eles escolheram, não, eu quero, igual a nação pagã, eu quero um dos nossos representando a gente. Para quem não sabe, por causa dessa escolha, até hoje a gente paga imposto. Você sabia disso? Para manter o governo. Então basta entrar um cara corrupto que você sofre. Você paga para a riqueza dele, dos deles, da família dele. Entendeu? Porque esse modelo socialista de todo mundo... não pode ter desigualdade. Isso só daria certo se a cabeça fosse um divino, perfeito, como Deus. Você está me entendendo? Só que o que eles estão querendo agora é igualar todo mundo na pobreza. O governo de Jesus Cristo, ele tem um cetro da justiça, de ferro da justiça, que despedaçará nações. O que isso quer dizer? Eu vou botar minha verdadeira justiça. Justiça. E Atos dos Apóstolos diz que as pessoas, elas vendiam os bens para ajudar os outros irmãos. Jesus vai fazer isso de uma maneira muito mais ampla, só que a gente vai ser nivelado para cima e não para baixo. É o contrário. Na cidade edificada, irmão, por isso que eu estou pedindo para vocês se apoiarem a Cristo, tá? Porque Cristo é aquele que vai fazer um governo na terra antes da Nova Jerusalém, de equidade e justiça. Ali não vai entrar corrupto, não vai entrar artista, não vai entrar 171. Por isso que eu estou falando, se vocês têm essas práticas na sua vida, abandona, porque vocês não vão entrar. Tá? Ali não vai ter jeitinho, não. Não vai ter a parte da mansão dos artistas e a parte ali não vai ter favela, não, irmão.
Equidade. O igual ao outro. Tá me entendendo? Isonomia. É isso que eu tô falando pra vocês. Por isso que é o apelo. Então Israel, ele é assim. Saul para espiar a terra quis ser igual às outras nações pagãs. Aí o profeta Samuel, ele ficou muito triste. E Deus falou, não, dá o que eles querem. E foi lá, mandou ungir Saul. A partir daí é desgraça em cima de desgraça, irmãos. E hoje em dia, o comentário que eu queria fazer é o seguinte. Israel é aqueles crentes cercados de demônio por todos os lados. E um monte de gente falando mal sem saber da vida de Israel. Poucas pessoas estão falando quem Israel realmente é, querido. Eles estão só se defendendo. Porque, igual a Golda Meir, né, falou lá, uma israelense famosa, ela diz assim, ó, se os inimigos, o Irã, né, abaixar as armas, haverá paz. Se Israel abaixar as armas, não haverá Israel. Ou seja, eles estão lutando. Eles erraram, irmão, mas ele é protegido por Deus, ele é o crente erra. Mas até onde Deus permitiu, você vive, para que você se arrependa. Israel vai se arrepender. Ele falou através do meu pastor que até pastores famosos vão se render à verdade. Isso faz parte do plano da misericórdia do Senhor, irmão. Entendeu? Então, se você faz parte dessas pessoas que não entendem de porcaria nenhuma e vai no que a televisão fala, saiba que vocês estão fazendo um discurso de ódio sobre uma nação que é protegida pelo Senhor. E eu não vejo vida próspera e nem vejo eternidade com Cristo em pessoas que praticam essas atitudes. Porque Israel, falando que ia atacar e não atacar, quem atacou foi o Hamas. E agora eles estão numa onda de tanta mentira que eles estão falando que foi Israel, mas não tem como provar, irmão. Enquanto isso, Israel está provando ao contrário. Ele falou assim, eu não tenho nada a ver com isso. É eles mesmos que estão soltando bomba aí, só que eles não chegaram até aqui, o que eu posso fazer? Eles matam o próprio povo dele, cara. Aí você vai botar a culpa na Israel, acreditando em televisão, querido. E os bebês degolados, querido. E as mulheres estupradas. E os velhinhos na casa da família lá com mão pra trás. Torturado, queimado vivo. Vai deixar pra lá, irmão? Aí a culpa é de Israel. Quem começou essa bagunça aí? Foi Israel. Tem certeza? Quer ficar vivendo na mentira até quando, irmão? Tu tá me entendendo? Então eu queria fazer esse comentário, irmão. Porque também ontem eu escutei uma mensagem de um irmão lá da igreja, do Vitor, né? Que é o baterista da igreja lá. Ele prega com uma calma, irmão, igual o irmão dele, que é baixista. Eles pregam com uma calma. E é essa calma que eu admiro, essa calma é típico de a pessoa que vive pela fé. Porque a fé te traz uma paz e uma tranquilidade. Tá me entendendo, irmão? Israel, ele vive na dele lá. Israel só quer sobreviver, querido. É os outros que atacam ele. Aí depois ficam se fazendo de vítima. Tudo na mentira. Mas Israel, ele permanece estratégico, calmo. Israel somos os crentes. A gente tem que ser crente, a gente tem que permanecer calmo. Tentando se defender até o nosso general de batalha se manifestar, querido. Entendeu? Porque quando o nosso general de batalha se manifestar, eu creio que uma das primeiras coisas que ele vai fazer é tirar o sentimento de pena daquele que quer ver a sua morte e a morte da sua família. A troco de nada. A troco de nada. Porque eles acusam os crentes, irmão, a nação de Israel, porque eles são covardes. Porque sabe que o crente vai orar por eles. Que o crente não vai retaliar. Tá me entendendo? Eles não vão retaliar. Por isso que eles são covardes, cara. Ali teve um caso aí de agressão de uma velhinha. Não foi divulgado. Por quê? Porque quem agrediu era um trans. E se fosse uma pessoa que votasse em Bolsonaro? Já teria feito o inferno. Olha lá como é que eles são. Olha lá, ódio. Só ódio que eles têm, não. Foi um trans. Empurrou a velhinha, quase matou a velhinha. Aconteceu um ataque na escola aí. Quem? Um outro também, produto do sistema aí, trans aí, não sei o que, negócio de gênero aí. Não divulgaram. Agora, se fosse uma pessoa de direito, se fosse um filho de uma tia do Zap, que a gente chama, já tava um inferno na vida dessa família. Tá tudo invertido, irmão. E a televisão, ela já deixou, há muito tempo, de fabricar alienado. Ela tá fabricando agora uma legião de mau caráter. E covardes, querido.
pelas opiniões você vê, e de pessoas que se dizem entendidos, e até professores. Mau caráter. Por isso que eu falo, irmão, não dá para salvar todo mundo, a maioria vai ser teimosa igual Sodoma e Gomorra até o fim, a Bíblia já prevê isso. Mas você que está escutando, sai disso, sai da televisão, sai de discurso de ódio, tira Israel da sua pauta de assunto. Você não entende nada sobre Israel, nada. Vai estudar pelo menos, porque Israel é protegido pelo próprio Deus, querido, pelo próprio Deus. E eu amo os judeus, eu amo até a rejeição que os judeus fizeram ao Filho de Deus, porque se não fosse essa rejeição, tá? Que Deus fala que por ciúme, para causar ciúme aos judeus, ele levantou Paulo para pregar para os gentios e chegou até nós. E a promessa chegou até nós por causa da rejeição dos judeus. E Jesus ele fala: vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos aqueles, né, que receberem terá dado o poder de ser feito filho de Deus. Então nós somos filhos de Deus pela fé, porque nós cremos em Jesus Cristo. Por isso que eu amo Israel. Agora, se você ficar em ondinha da imprensa, é por sua conta e risco, querido. Tá me entendendo? Então olha esse o comentário que eu queria fazer, irmão. Deus abençoe a todos grandemente. Nos próximos vídeos, tá? Eu vou falar uma coisa maravilhosa, irmão. Mas eu vou ter que começar aquela passagem com uma oração para os meus amigos. Eu já vou te adiantar. É o rio de Deus, que está descrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Você vai entender de uma maneira aquela passagem. Aquela passagem é maravilhosa, irmão. Mas assim que o Senhor me autorizar, eu posto. Deus abençoe a todos.